Vamos nos ajoelhar para a oração? Pai Santo que estás nos céus, nós nos ajoelhamos na Tua presença neste momento. Como é bom nos ajoelharmos diante do Senhor, porque o Senhor é Deus, nós somos criaturas, somos frágeis, fomos criados pelo Senhor, somos pecadores, mas nós nos regozijamos no Deus da nossa salvação. Nós nos alegramos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Estas mãos levantadas, Pai querido, lá do céu o Senhor está vendo, são mãos em busca de socorro, são mãos em busca de bênçãos, são mãos de louvor, são mãos que se erguem para o céu, porque o Senhor habita no inacessível, mas o Espírito Santo está aqui conosco. Derrama sobre nós o Espírito Santo, responde às necessidades dos teus filhos, tire as angústias, enxugue as lágrimas, cure, Pai querido, as feridas, colocando em cada ferida o bálsamo de Gileade. Que sejamos curados, que aqueles que estão tristes sejam animados, restaurados, levantados do pó, e que ergam a cabeça e glorifiquem ao Deus do céu que vive para sempre. Pai querido, derrama a Tua bênção sobre cada filho que busca, sobre cada filha que implora. Derrama o Espírito Santo, que o Teu nome seja glorificado neste momento de adoração e de estudo da Tua palavra, pois é em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos, e todos dizemos amém, Senhor. Amém. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos capítulo 8, verso 28. Todos acharam? Digam amém. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha só o que Deus está falando para você. Tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas, boas ou ruins, que acontecem na sua vida, contribuem para o seu bem. Difícil de entender isso? Difícil de aceitar isso? É difícil. Porque quando as coisas boas acontecem, nós achamos que é para o nosso bem. Mas quando as coisas ruins acontecem, nós não achamos que é para o nosso bem. Mas Deus transforma em bênção. Deus pega a doença, Deus pega a necessidade, Deus pega o sofrimento pelo qual você está passando e transforma em bênção. O ajuda a crescer com isso. Ajuda você a ser purificado. E queridos, quando a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, sabemos que Deus usará as piores circunstâncias em benefício seu. Por mais impossíveis que as coisas pareçam, Deus pode e Deus quer reverter tudo em benefício dos seus filhos. Eu li a história de um casal ele chamava-se Henrique e ela Mabel. Mabel e Henrique estavam assistindo um culto na igreja, e durante o culto o pastor falou sobre Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E agora eles estavam voltando para casa com um caminhão velho que eles tinham, e de repente o caminhão parou. E ele tentou dar partida, não pegava. As marchas não funcionavam. A caixa de câmbio estava quebrada. Não tinha como andar com aquele caminhão. E eles então parados no meio da estrada, e lembrando do que o pastor tinha pregado, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Parece que essa história está parecida com a história do Flávio e da Rosângela, não é? A gente poderia colocar aqui, em vez de Mabel e Henrique, poderia colocar aqui Flávio e Rosângela, que compraram um carro e o carro o quê? Quebrou. Queridos, aparentemente tudo é para o mal. Eles estavam parados no meio da estrada, e agora o que vamos fazer? Qual é a solução? E a esposa falou para o marido, Mabel falou para o Henrique, lembra
que o pastor pregou hoje, Romanos 8, 28, vamos crer, vamos confiar. E Henrique, um pouco relutante, dizia, como? O caminhão está quebrado, é o meu ganha-pão, é o único transporte que temos para ir para a igreja, é com esse caminhão que eu entrego leite, é o meu ganha-pão, e agora o que eu vou fazer? Vamos confiar no Senhor. Queridos, Henrique estava pensando, estava orando sobre como conseguir um outro transporte, um outro caminhão. Não era um carrinho, ele precisava de um caminhão. Ele sabia que para conseguir um caminhão tinha que entrar numa fila, numa lista de espera, que poderia durar 2 anos. Uma lista de espera de pelo menos 2 anos para conseguir um caminhão. E mais a dívida para pagar o caminhão. Ele estava desesperado. De repente alguém parou na estrada, o carro, e perguntou para eles se eles queriam uma carona. Queremos uma carona, temos que voltar para casa. Estamos vindo da igreja, o caminhão quebrou. Esse motorista que parou chamava-se Johnson, o senhor Johnson. Entrem aí. Levando o casal para casa, eles foram contando a história deles, que agora eles não tinham mais o caminhão, era o ganha-pão deles, o que eles iam fazer. Chegaram em casa, desceram, e o Sr. Johnson se despediu deles, e eles então foram para casa e ficaram orando. Como é que nós vamos para a igreja? Como é que eu vou trabalhar? Queridos, nós temos que aprender a orar, mas nós temos que aprender também a louvar. E Mabel falou para Henrique, vamos começar a louvar a Deus pelo novo caminhão que Ele vai nos dar? E ele disse, como louvar a Deus por um novo caminhão? Não existe nem expectativa de onde vem esse novo caminhão. Não, mas vamos começar a louvar a Deus pelo novo caminhão que vamos ganhar. Já não temos mais o caminhão velho, vamos louvar a Deus pelo caminhão novo. Tudo bem. Queridos, em Filipenses, abra agora a Bíblia, na página 904, em Filipenses capítulo 4, verso 19. Leiam comigo agora o verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Quantas coisas Deus vai suprir? Quantas coisas Deus vai suprir? Tudo que você precisa. Como é que diz a outra tradução aí? Como é que diz a outra tradução, Jaque, aí? Há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. É um caminhão? É uma necessidade? É um carro? É uma necessidade? É uma casa para morar? É uma necessidade? É um emprego? É uma necessidade. Mas você vai incomodar Deus com isso? Deus não se sente incomodado quando você pede, quando você busca. Ele é o Pai. Ele fica feliz que você se lembra que Ele é o Pai. E não é somente o Pai nosso, Ele é o dono do mundo. Ele é o dono de toda a prata, de todo o ouro, de toda a terra preciosa, enfim, tudo que existe, a terra é dele. O nosso Pai é o dono do mundo. Você não pode viver como um mendigo. Você não pode viver como um órfão, porque você tem um Pai que é o dono do mundo. Levante a sua cabeça, olhe para o céu e louve a Deus. Louve a Deus por aquilo que você já tem, louve a Deus por aquilo que você não tem, mas que você precisa ter. E foi isso que Mabel e Henrique começaram a fazer, louvar ao Senhor pelo novo caminhão. Vejam, o Johnson, aquele senhor que deu a carona para eles, teve que ir numa concessionária de caminhão para resolver um problema. Quando ele estava lá na concessionária, ele ouviu o vendedor falando que tinha chegado um caminhão novo. Um caminhão novo tinha chegado na concessionária e que o cliente que tinha comprado aquele caminhão tinha desistido da compra. O Sr. Johnson lembrou de imediato
de Mabel e de Henrique. Olha, um caminhão está aqui, novo, e o homem que comprou desistiu da compra. E ele então falou com o vendedor: escuta, eu tenho um casal de amigos, a Mabel e o Henrique, que eles estão sem o caminhão velho, quebrou, e eles precisam desse caminhão. Então peça para eles virem aqui, porque esse caminhão foi encomendado e a pessoa desistiu. E lá foi Mabel e Henrique para a concessionária. E eles saíram com um caminhão novo. Ficaram pagando as prestações, mas agora eles tinham um caminhão novo. Queridos, quando as coisas ruins acontecem, quando o caminhão quebrou, ele disse: o que vou fazer? É o meu ganha-pão. Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Ele vai fazer algo melhor para você. E ele deu um caminhão novo. Confie em Deus, mas não só confie, louve a Deus. Quando você louva a Deus por alguma coisa que você ainda não tem, você vai receber. E não é coincidência. Vocês acham que foi coincidência que o caminhão quebrou quando eles estavam voltando da igreja? Vocês acham que foi coincidência que o Sr. Johnson parou e deu carona para eles? Vocês acham que foi coincidência que o Sr. Johnson foi na concessionária no dia seguinte? E foi coincidência quando ele estava lá, ele viu o caminhão novo? E foi coincidência também que o homem que tinha comprado aquele caminhão desistiu da compra? Vocês acham que foi tudo coincidência? Não. Providência. Coincidência não, providência de Deus. É o nosso Pai Celestial. Antes de você pedir uma coisa, Ele já sabe da sua necessidade. Ele já vai na frente, abrindo as portas. Abrindo as portas. Queridos, Deus é um Deus de providência. Se você quiser construir uma lareira, você tem que ler o manual para saber como construir uma lareira. Se você quer construir, ou melhor, se você quer fabricar uma torta, você tem que ir para a receita, o receituário, e ver como é que você vai fabricar aquela torta. Queridos, se você quer saber como resolver problemas, você vai para a Bíblia. A Bíblia é um manual que ensina você na solução dos problemas. A Bíblia dá os passos que você precisa dar para receber a bênção de Deus. De acordo com seleções, o grande inventor Buckminster Fuller, ele certa vez declarou que o problema da família humana, o problema da terra, era que não tinha um manual de instruções. Ele estava errado. Nós, seres humanos, temos sim um manual de instruções, que é o quê? A Bíblia. Você não sabe como resolver um problema? Aqui está a Bíblia. A Bíblia mostra quais são os passos que você deve dar. Queridos, se você faz uma oração e acha que Deus não respondeu, você vai dizer que Deus não existe? Porque Ele não respondeu? Ou porque Ele não está respondendo a sua oração? Você vai dizer Deus não existe? É o mesmo que você ligar para mim e eu não respondo o telefone e você diz, Samuel Ramos não existe. Porque eu chamei no telefone, ele não respondeu, logo ele não existe. É assim? Se você faz uma oração e Deus não responde, você diz, Deus não existe? Só porque ele não respondeu? Ou melhor, você acha que ele não respondeu? Você acha? Porque Deus pode responder dizendo sim, mas Deus pode responder dizendo o quê? Não. E Ele pode responder dizendo, espere. Quanto tempo? Espere. Tenha paciência. Queridos, em Isaías capítulo 59, abra sua Bíblia. Isaías capítulo 59, verso 2, é a página 563. Quando você ora e você acha que Deus não está respondendo, você tem que buscar saber as causas. Você já parou para pensar? Qual é a causa que Deus não está respondendo a minha oração? Às vezes a pessoa quer uma cura e não consegue ser curado, mas ele não está se preocupando com a causa. Ele continua com as causas que provocam a doença. Enquanto ele não resolver as causas, a doença não pode ser curada. Você tem que ir atrás das causas.
Tá certo? As causas que podem impedir que Deus ouça as suas orações. Leia comigo. Isaías 59, verso 2. Todos acharam? Leia comigo. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. O que impede Deus de ouvir as orações? Os pecados. Os pecados que nós cometemos e não confessamos. Isso impede. Ou você acha que Deus não liga para isso? Você peca, não pede perdão, e aí você ora pedindo bênçãos, e Deus continua dando as bênçãos, e não se preocupa se você se arrependeu, se você confessou ou não. Deus não se preocupa, é assim? O Deus da Bíblia é assim? Não. Deus quer saber se você está arrependido do seu pecado, se você vai pedir perdão. Por isso está escrito aqui em Isaías 59, verso 2. Leia de novo. Isaías 59, verso 2. As iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Verso 3 agora. Porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue, e os seus dedos de iniquidade. Os lábios de vocês falam mentiras, e a sua língua profere maldade. Língua mentirosa, boca mentirosa, não confessa o pecado, não pede perdão e quer que Deus responda a oração? Por isso Deus não responde, porque existe uma causa. Deus quer responder, Deus quer abençoar, mas tem que haver o quê? Confissão, tem que haver arrependimento. E agora, no capítulo 53, vocês estão no capítulo 59, vão para o capítulo 53, o verso 6. Capítulo 53 e o verso 6. Veja, qual é a provisão que Deus fez para perdão do seu pecado? O que é que Deus proveu para perdoar o seu pecado? Existe solução para o seu pecado? Existe? Isaías 53, verso 6. Leia comigo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus fez cair sobre Jesus os pecados de todos nós. Todos os nossos pecados foram colocados sobre Jesus. E ele se tornou pecado na cruz do Calvário. Quando ele se tornou pecado na cruz do Calvário, ele sentiu-se separado do Pai. Foi quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque os nossos pecados estavam sendo colocados sobre Jesus. Deus proveu solução para o pecado. Eles foram colocados sobre Jesus. Graças à morte de Jesus na cruz, graças ao sangue de Jesus na cruz, você pode receber perdão. Então, por que continuar com o pecado sem confessar? Pecados não confessados impedem Deus de ouvir a oração. Busque a solução, que é Jesus. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 3 e o verso 19. Atos capítulo 3, Novo Testamento, página 838. Primeiro passo para Deus ouvir as nossas orações. Primeiro passo. Leia comigo. Verso 19. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Está claro isso? Simples. Você quer a bênção? Você quer que a sua oração seja atendida? Primeiro passo, arrependa-se, confesse o quê? Arrependa-se, se converta, para que sejam cancelados os seus pecados. Arrependimento, conversão, para serem apagados os nossos pecados. Você está arrependido e você confessa o pecado e você abandona o pecado. Primeiro passo é confessar, se converter. Segundo passo, deixar Jesus entrar no seu coração. Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20. Abra a sua Bíblia.
Convide Jesus para viver no seu coração. Esse é um dos textos mais lindos da Bíblia. Lindo, mas preocupante, porque Jesus aqui está do lado de fora, batendo, pedindo para entrar. Você vai deixar entrar? Você vai deixar que Jesus entre ou vai deixar Jesus do lado de fora? Leia comigo, verso 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus quer entrar na sua vida, no seu lar, no seu casamento. Casais que se separam, casais que não estão dando certo, casais com problemas. Jesus é a solução para os problemas. Casamentos sólidos e felizes é com Jesus. Sem Jesus, famílias se desfazem. Os filhos ficam sem o pai, sem a mãe. Mas Jesus salva os casamentos. Deixe Jesus entrar na sua vida, no seu coração, no seu casamento. É o que diz aqui o segundo passo. Se nós nos arrependemos e nos convertemos, se nós convidamos Jesus para entrar no nosso coração, na nossa vida, o sangue de Jesus vai nos purificar de todo e qualquer pecado. Abra sua Bíblia agora em 1 João 1,7. Então vamos ler. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de quantos pecados? Vamos ler de novo. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus que nos purifica do pecado. É o sangue de Jesus que nos dá perdão. Não são os santos. Não são os santos. Só Jesus salva. Só Jesus é mediador. Só Jesus derramou o sangue para a salvação sua. Pode ver aqui. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de quantos pecados? Todo pecado. Qualquer pecado. Seja assassinato, seja homicídio, seja roubo, seja sequestro, seja droga, seja qualquer pecado, se for confessado, será perdoado. Deus não discrimina ninguém, mas Deus também não abre mão do arrependimento. Você tem que se arrepender, você tem que confessar, você tem que abrir o coração e pedir: Jesus, entre no meu coração, venha viver na minha vida. E aqui diz: o seu pecado será purificado. E agora o verso 8. Verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Você já ouviu alguém falar: eu não tenho pecado? Hein? Você encontrou alguém que fala: eu não tenho pecado? Olha o que o verso 8 está dizendo. Se dissermos que não temos pecado nenhum, somos pecadores ou não somos? Todos somos. Então, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos o quê? Enganamos. E a verdade não está em nós. Mas, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Somos pecadores, mas existe o perdão em Jesus Cristo. Aquele que morreu por você, aquele que ressuscitou por você, aquele que subiu ao céu por você, intercede por você, aquele que vai voltar do céu para buscar você. Meu querido irmão, é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. E agora eu quero ler para vocês Romanos, página 869. Página 869, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, vamos ler o verso 15 a 17. A expressão que está aqui em Romanos capítulo 8, e no verso 15, a expressão aqui é Abba Pai.
É a única vez que nós encontramos esta expressão aqui. Vamos ler a partir do verso 14. A partir do verso 14. Pois todos os que são guiados, leiam comigo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Para ser filho de Deus tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Você é guiado pelo Espírito Santo? Ou pelo espírito da raiva, do ódio, da vingança, do ciúme? Ele vai me pagar. O que ele me fez, eu vou dar o troco. Esse é o Espírito Santo? Não. Esse é o espírito maligno. Você quer ser filho de Deus, você tem que ser gerado pelo Espírito Santo primeiro e guiado pelo Espírito Santo. É o que está escrito aqui. Leia de novo, verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tem filho mais ou menos? Não. Ou é filho ou não é filho de Deus. Deus não tem netos. É tão gostoso ter neto, mas Deus não tem neto. Deus só tem filhos. Por que Deus não tem netos? Porque neto é a segunda geração. Neto é a segunda geração. Deus não tem uma segunda geração. Deus só tem a primeira geração de filho e filha. E como é que você se torna filho e filha? Aceitando Jesus como Salvador, sendo batizado, nascendo da água e do Espírito. Você nasce do Espírito e você é guiado pelo Espírito e você é filho de Deus. Você não é sobrinho de Deus. Você é filho, filha. E o que você precisa, o Papai do céu dá. Ele sustenta você. Você tem que pedir isso. Essa expressão papai está aqui, ó. Veja agora o verso 15. Verso 15. Porque vocês, leiam comigo, verso 15. Vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o quê? O espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O que quer dizer Abba Pai? Paizinho. Olha a forma como você pode falar com Deus. Abba Pai. Papai. É uma expressão de filhos para o pai. Papai. Paizinho. É uma forma carinhosa de você se relacionar com o Deus Criador dos céus e da terra. Você se ajoelha e diz Abba Pai. Ou seja, paizinho. Meu querido papai. A minha necessidade é esta. O meu pecado é este. Eu confesso o meu pecado. Perdoo o meu pecado. Agora diz aqui o verso 16. Veja o verso 16. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito, ou seja, o Espírito Santo confirma com o nosso espírito, com a nossa mente, que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros. Herdeiros de quem? Herdeiros de Deus. Para quê? E co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos o quê? Glorificados. Meu querido irmão, esta é a alegria, este é o privilégio. Você se relaciona com o Deus do céu como seu Abba Pai. E você é guiado pelo Espírito Santo, e você é filho e filha de Deus. Você tem motivos para se alegrar, você tem motivos para se regozijar, você tem motivos para ser feliz, porque você não é órfão, você não é escravo, você é filho do dono do universo. O seu pai é o dono do mundo. E por que você vive como um mendigo, se você tem o pai que é o dono do mundo? Porque você não pede, porque você não busca. Você lembra do filho pródigo, que estava apacentando porcos, comendo a comida dos porcos, longe da casa do pai? Até que um dia ele falou, o que eu estou fazendo? Na casa do meu pai tem pão à vontade, tem comida à vontade, os funcionários, os empregados vivem, comem do bom e do melhor, e eu estou aqui comendo comida de porco? Eu vou me levantar e vou voltar para a casa do meu pai. E ele se levantou e voltou para a casa do pai. Sujo, maltrapilho, cheirando porco. Quando ele estava à distância, o pai enxergou
E à distância, os olhos de amor do pai reconheceram que era o filho que estava voltando. E o pai correu. Naquele tempo, no tempo de Jesus, velho não corria. Eu também não gosto de correr. Às vezes as pessoas, a Leila me vê correndo, é difícil me ver correndo. Mas se eu dou uma corridinha, até fica fora de jeito, né? Ó, o Samuel está correndo. Porque velho geralmente não corre. Mas a Bíblia diz que o pai correu. O velho pai correu ao encontro do filho. Ele quebrou o quê? Quebrou a regra. Ele correu ao encontro do filho e abraçou o filho. E o filho disse: pai, eu pequei. Eu pequei. Mas o pai abraçou o filho, cobriu o filho com a capa. Cobriu o filho com a capa, para que ninguém visse que ele estava maltrapilho. E colocou um anel na mão, no dedo do filho, e disse para os empregados: matem o bezerro, matem o bezerro, façam uma festa, porque o meu filho que estava perdido foi achado. Ele estava morto e reviveu. Que alegria na casa do pai. O pai não estava preocupado com o dinheiro que o filho esbanjou. Não. O pai não estava preocupado. O pai estava feliz porque ele voltou. Ele foi aceito pelo pai. Você é aceito, meu irmão. Você, minha irmã, você é aceito pelo Pai do céu. Você pode voltar do jeito que você está. Você vai ser abraçado. Deus vai cobrir você com um manto e a capa da justiça de Jesus. E haverá festa no céu, porque um pecador se arrependeu. Deixe Jesus entrar na sua vida. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Seremos amigos. Amém? Quem quer abrir o coração para Jesus, levante a sua mão. Aleluia, aleluia. Eu quero orar. Fique com a mão levantada. Eu quero orar por você. Pai querido que estás nos céus, reconhecemos que somos filhos pródigos, que esbanjamos tempo e dinheiro longe da casa do nosso Pai, que somos pecadores, mas estamos voltando para a casa do nosso Pai Celestial. Queremos ser abraçados pelo nosso Pai, queremos ser cobertos pela justiça de Cristo. Eis que o Senhor está batendo a porta do nosso coração e nós estamos convidando o Senhor para que entre na nossa vida, no nosso lar, no nosso casamento. Salve os nossos filhos, salve as nossas famílias. Ouve a oração dos teus filhos, registra lá no céu as mãos levantadas. Neste momento, registre no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus que pedimos e todos dizemos amém, Senhor. Amém, Senhor. Louvado seja o Senhor.